dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 19 de maio, são 10 horas da manhã e a gente está mais uma vez juntos para mais um Cresce Esclarece. O assunto de hoje é muito importante, gente. Vamos pensar o seguinte, um corretor de imóveis que trabalha com alienação de imóveis, sejam novos ou usados, ele não tem como trabalhar se ele não conhecer em detalhes o crédito imobiliário, o financiamento, a questão do FGTS. É importantíssimo isso para a sua carreira, para ter sucesso na sua profissão. Ou você aprende ou então desiste. Por isso, a gente aconselha, não perca tempo e nem prejudique a sua classe. Para tratar desse assunto hoje, o assunto de financiamento imobiliário, dando dicas de como você pode assessorar melhor o seu cliente, nós trouxemos uma colega nossa que é da Caixa Econômica, ela é gerente da área de construção civil e especialista no assunto de financiamento, a Denise Reis Rodrigues. Muito bom dia, Denise, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Cresce Esclarece. Bom dia, Sônia, obrigada. Hoje, Denise, a gente vai dar dicas importantes para o corretor, porque a semana que vem, vamos lembrar que vai ter feirão da Caixa, né? Então, ele já vai se preparar para isso também. Vamos falar de documentação do imóvel inicialmente. A documentação do imóvel e os vendedores precisam estar 100% regulares no caso do financiamento? 100% regular, quando nós falamos, Sônia, é no sentido de que não exista nenhuma restrição que possa acabar prejudicando a garantia, que seja um risco para essa garantia. Então, por documentação regular, o que a gente entende é isso, que não tenha risco para a operação, alguma restrição do vendedor que não possa impactar. Então, a gente analisa se houver essa restrição em relação à operação. Mas você pode dar um exemplo assim para a Claro, gente? Sônia, claro. Quando o vendedor, por exemplo, ele tem uma conta de luz que ele não pagou, tem uma conta de luz ali de R$100. O que o jurídico vai analisar se aquela situação não puder ser regularizada? O melhor, claro, é se o vendedor já puder regularizar o que eventualmente tenha de restrição. Mas se é uma restrição que não tem condição de ser regularizada, é uma restrição indevida, ele justifica, olha, eu não vou pagar porque essa conta realmente não é devida, o que o nosso jurídico analisa? Se aquela restrição de R$100, que importância que ela vai ter pontualmente numa compra, talvez, de um imóvel de R$300 mil? Então, é essa análise que ela é feita. Ela leva em conta o valor da restrição que o vendedor tem e o valor da operação. E leva em conta se é uma questão pontual ou se, além daquela restrição, o vendedor tem várias dívidas, o que poderia resultar para quem compra a perda do próprio imóvel, né? Na evicção do imóvel, que não é o que quem busca a casa própria e faz um financiamento quer, né? E nem a Caixa. Entendi. Então vamos supor, se o proprietário e o vendedor ele tem um cheque devolvido, vamos dizer, de R$10 mil, que já é uma quantia mais significativa, né? O imóvel pode ter impedimento de ser financiado ou não? A quantia, uma quantia de 10 mil, ela é uma quantia significativa. Nesse caso, é um caso que o jurídico vai analisa levando em conta o seguinte, é só um cheque devolvido? Teve um motivo específico? Ah, foi um cheque de uma operação que não se concluiu, então ele foi devolvido. É uma operação que a gente está fazendo um imóvel, talvez de R$500 mil, e o vendedor não tem nenhuma dívida. Numa situação dessa, é possível sim que o jurídico autorize excepcionalmente a operação. Então, o que ele leva em conta é, eu tenho um cheque de 10 mil devolvido, mas eu tenho também uma dívida de 5 mil, uma de 1, uma de 2, aí a operação já começa a ter risco. Então, assim é feita a análise se a restrição é ou não impeditiva. Então, quer dizer, o importante é ter uma visão geral do histórico do cliente. Perfeito, né? Perfeito. É a segurança do cliente. E qual que é a renda para se enquadrar na carta do FGTS e SBPE? Olha, aqui em São Paulo, os clientes que têm uma renda de até R$7 mil e querem comprar um imóvel até 240 mil, eles se enquadram no carta de crédito FGTS ou no Minha Casa Minha Vida, se o imóvel se enquadrar. Para
carta de crédito SBPE, Sônia, não há um limite de renda. O cliente ele vai pegar o financiamento com a renda que ele tiver. Ele pode ganhar um valor muito alto, isso não é impedimento para a contratação. E a carta de crédito pró-cotista, que ela também tem como origem de recurso o FGTS, ela também não tem um valor máximo de renda. O que a carta de crédito pró-cotista exige é que o cliente seja cotista do FGTS. E um detalhe que é interessante, Sônia, a gente falar, a faixa estendida da carta FGTS, que aqui em São Paulo permite a aquisição de imóveis até 300 mil, a renda nesse caso vai até R$9 mil. Então, recapitulando, até R$7 mil, você pode fazer carta FGTS ou Minha Casa Minha Vida. Pró-cotista não tem limite, a faixa estendida da carta FGTS vai até R$9 mil e o SBPE também não tem nenhuma restrição de renda. Ah, legal. E voltando, mantendo um pouquinho esse assunto, com relação à renda familiar, como é que a pessoa pode comprovar a renda se ela não tiver um holerite? É possível ela ter um financiamento assim? Perfeito, Sônia. É uma pergunta que a gente recebe bastante. Muita gente acredita que se não tem um contra-cheque para levar na caixa, não tem financiamento. E não é verdade. Existem outras formas de comprovar para quem não é empregado. Então, você pode levar o imposto de renda, se você é uma pessoa que está obrigada a fazer a declaração, ela serve como comprovante de renda. Outra coisa, às vezes o cliente fala, eu sou autônomo, eu não posso fazer o financiamento? E aí, entrevistando, a gente descobre que ele tem um contrato de prestação de serviço com uma empresa ou com várias. Esse contrato de prestação de serviço também é válido como um comprovante de renda, inclusive como um comprovante de renda formal. Também tem aquele caso que o cliente, ele é autônomo, mas ele paga lá aquela guia da Previdência Social para que ele possa se aposentar, aquela contribuição do INSS. É também considerado um comprovante de renda. Então, se a renda ela existe, a gente tem muitas formas de comprovar. Ainda que a gente não tenha um documento tão preciso, ainda existem documentos complementares que podem ajudar a comprovar uma renda informal. Por exemplo, se o cliente tem uma fatura de cartão, se o cliente tem uma conta com cheque especial, isso já demonstra uma experiência de crédito do cliente e pode ajudar a aprovar aqui na Caixa o financiamento imobiliário. O cliente que paga uma assinatura de revista, tem uma TV por assinatura, esse documento, estando no nome dele, também serve como um documento que ajuda a fundamentar a renda não comprovada. Então, a ausência de contra-cheque por si só não impede a contratação da operação de financiamento imobiliário na Caixa. Ah, legal, já é uma boa dica para o corretor tranquilizar o cliente, né? Sim. Nós temos uma pergunta aqui do José Carlos Grotti pelo Facebook. Ele pergunta o seguinte: a aprovação de crédito sai em quanto tempo no feirão para imóveis de terceiros? E qual é o valor do subsídio? Perfeito, José Carlos. Lá já tem equipe Caixa no feirão. Se o cliente leva os documentos, se ele estiver lá com os documentos, dá para fazer a análise de crédito lá também. Por isso é possível que aconteça fechamento mesmo de negócio no feirão. É possível aprovar o crédito lá na hora, lá no atendimento mesmo do cliente. Em relação ao valor do subsídio, né, aquele valor que é desconto, que ele vai a mais, além do financiamento, aqui em São Paulo, ele vai até R$29 mil. E, aliás, né, ele depende da renda do cliente e depende se o cliente faz a aquisição sozinho ou tem algum dependente. Então, aqui em São Paulo, funciona assim: até R$4 mil de renda, o cliente tem um subsídio. Lá no nosso simulador da Caixa, se você estiver aí com seu cliente, quiser saber exatamente com a renda dele, quanto que ele consegue, o simulador da Caixa, quando você colocar a renda dele até R$4 mil e escolher que é carta de crédito FGTS ou Minha Casa Minha Vida, o simulador já vai trazer o valor de desconto.
Porque é um cálculo, né, que é feito de acordo com a renda e se tem ou não dependentes. Quem não tem dependente vai comprar sozinho, essa pessoa pega até 70% do valor do subsídio, desse desconto. Legal. Denise, eu tenho aqui uma pergunta de uma internauta e eu vou aproveitar e emendar numa pergunta que eu já ia te fazer com relação à composição da renda. Primeiro, como é que é composta a renda familiar? E a Jussara Bernal Rodrigues de Castro, de São Paulo, ela pergunta o seguinte: se o pagamento for feito por várias pessoas da família, onde obter essas informações da carta do FGTS, a porcentagem de financiamento, entre outros detalhes, de forma segura? Perfeito. Eu acredito que a Jussara esteja falando daquele caso que a gente vai ter, de repente, 2, 3 proponentes, até pensando talvez o máximo de proponentes que a gente possa ter aqui numa operação. Olha, Jussara, é o seguinte, quem efetivamente for comprar o imóvel e pagar e morar nele, pode compor essa renda. Não existe um limite numérico para isso. Mas é muito importante esclarecer que seja realmente, Sônia e Jussara, quem vai morar ali, porque senão a gente acaba criando um grande problema. Então é isso que o gerente da Caixa ele analisa. Então ali às vezes é um casal, você trazer de repente o cunhado apenas para compor renda, apenas para que dê o valor de financiamento que a gente quer, não é exatamente um bom negócio, porque daqui a 2, 3 anos, ele também vai querer usar o FGTS dele para ter o próprio imóvel. Então, já não é interessante. Então, assim, não existe um limite numérico, mas o que a gente deve avaliar e aconselhar o cliente é que entre para compor renda quem efetivamente vai ser dono e vai morar no imóvel, para que a gente não tenha dificuldade futura na vida desse cliente. Tá joia. Tem uma outra internauta aqui, a Caroline Almeida, via YouTube. Ela pergunta o seguinte: existe alguma modalidade de financiamento que a Caixa faça somente com o terreno ou realmente só financia terreno mais construção? O proponente precisa ter saldo na conta de FGTS ou só o tempo de 3 anos? Esses 3 anos são de contribuição, só se considera o tempo que começou a contribuir? Enfim, ela quer tirar essas dúvidas com você. Perfeito. Olha, a aquisição de terreno, para fazer o financiamento do terreno, nós temos uma modalidade que você consegue lá no simulador da Caixa escolher, que é a modalidade aquisição de lote urbanizado. Isso para financiamento. Esse financiamento ele é fora do SFH e é com recursos do SBPE. Para uso do FGTS, realmente você não pode comprar apenas o terreno. Você pode comprar o terreno se você já for construir. Não pode adquirir o terreno dissociado da construção. Você pode fazer uma operação de aquisição de terreno e construção simultânea. Quanto aos 3 anos, que é uma outra dúvida, né? A gente conta o período que a pessoa trabalhou vinculada ao regime do FGTS e esse tempo, ele não tem que ser contínuo, ele não precisa ser ininterrupto, ele pode trabalhar 6 meses em uma empresa, 1 mês na outra, desde que no total, a gente somando o período que ele trabalhou no regime do FGTS, a gente totalize o período dos 3 anos. Tinha mais alguma dúvida? Ela pergunta se esses 3 anos de contribuição ou só se considera o tempo que começou a contribuir. Eu acho que ela queria dizer mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ou talvez a dúvida seja também se o empregador não depositou algum mês, né? Mas não tem problema se a questão foi o empregador que não depositou algum mês. Depositou atrasado. É o tempo realmente que você trabalhou no regime do FGTS. E não precisa ser contínuo, né? Não precisa ser contínuo. Legal. Num caso de um casal com emprego formal, pode-se omitir a renda da esposa ou do marido para se enquadrar na carta do FGTS? Essa pergunta é uma pergunta boa, porque a carta FGTS ela é um recurso público, né? Então a gente está sujeito
uma série de implicações, se a gente faz declaração falsa, se a gente faz alguma omissão. Então, essa pergunta é interessante. É importante esclarecer o cliente para que não faça isso realmente, de fazer omissões. Quando a gente fala de uso de FGTS e de carta FGTS, a gente fica sujeito, né, à verificação pelo agente. Então, a renda ela tem que ser trazida, não dá para fazer omissão. E até porque, né, Sônia, a gente não tem por que fazer isso, porque se ele não pode ser atendido no carta FGTS, ele vai ter outra modalidade que vai atender. Existe. A Caixa tem uma série de facilidades que se adaptam para qualquer tipo de bolsa, né? Exatamente. É isso aí. O José Carlos voltou a nos perguntar, ele está dizendo que ele é de Calmon Viana, em Poá, né, José? Eu sei que ele é um grande espectador nosso, ele está sempre com a gente. E ele pergunta o seguinte: o financiamento pró-cotista, o cliente precisa ter qual o valor do FGTS e quanto tempo de conta? Ah, perfeito. José Carlos, obrigada por voltar a participar aqui com a gente. Olha, no caso da carta pró-cotista, a ideia dela é beneficiar realmente o cotista do FGTS. Então, são 2 requisitos que você tem. O primeiro, realmente, você já citou, que é os 3 anos de contribuição FGTS. Aí você tem o segundo requisito, que tem 2 alternativas. Se eu tenho contrato de trabalho ativo no FGTS, não importa o saldo que eu tenho, viu, Sônia? Não se preocupa com isso, José Carlos. O contrato está ativo, tem 3 anos, ok, pode se enquadrar no pró-cotista. Quando a pessoa não tem mais contrato de trabalho ativo, aí sim que a gente tem que olhar o valor. Aí ela precisa ter um saldo de 10% do valor da operação na conta lá do FGTS, tá? Só nesse caso que a gente olha o valor. Ok. E quais são os valores dos imóveis usados e novos para a gente sacar o FGTS no estado de São Paulo? Olha, no estado de São Paulo, o valor o valor do SFH, né, 950 mil. Existe uma exceção até o final desse ano, até dezembro desse ano em princípio, que imóveis novos até o valor de 1,5 milhão serão enquadrados no âmbito do SFH. Portanto, eles poderão ter o uso do FGTS. Então, assim, neste momento, para quem vai lá no feirão, você consegue colocar no SFH e usar o FGTS imóveis usados até 950 mil, no caso de São Paulo, e até 1,5 milhão quando a gente falar de imóveis novos, tá? Então, é uma oportunidade. E voltando a falar em saque do FGTS, o valor para sacar o FGTS é sobre o valor real da venda do imóvel ou da avaliação? O valor do FGTS, o máximo que você vai poder sacar, é o menor entre os dois. Então, a gente olha lá, se você o imóvel foi avaliado em R$200 mil, mas você está comprando o imóvel por 150 mil, então o máximo de FGTS que você vai poder usar, de FGTS mais financiamento, se tiver, é 150 mil. E o contrário também. Se o imóvel foi avaliado em 150 mil, mas você está comprando por 200 mil, mesmo assim, o valor máximo vai ser os 150. Então, sempre pelo menor valor. E todo trabalhador que tem FGTS, ele pode sacar na compra do imóvel? Ele pode, desde que ele atenda aos requisitos. Então, fazendo assim um panorama básico, o imóvel que essa pessoa vai comprar, ele precisa estar ou onde ela comprova residir e os limítrofes, ou onde ela comprova trabalhar e os limítrofes ou a mesma região metropolitana. E essa pessoa, ela não pode ter imóvel nem onde ela trabalha e nem onde ela mora, e limítrofes e mesma região metropolitana. Essa é a regra básica para que ele possa fazer o saque da FGTS. E o valor do imóvel, a gente já falou, o valor do imóvel ele precisa estar enquadrado lá no SFH. Atendendo esses requisitos, qualquer trabalhador, ele pode sim fazer uso. Denise, a Célia Regina via Facebook, ela pergunta o seguinte: qual é a diferença entre a carta FGTS e o recurso FGTS? Célia, é o seguinte, a gente tem origem de recursos, né? Para cada financiamento que a gente faz, a gente precisa ter algum lugar de onde esse dinheiro vem. A gente tem a carta de crédito SBPE,
que o dinheiro que a gente empresta vem da poupança. Agora, a carta de crédito pró-cotista, a carta de crédito FGTS e também o Minha Casa Minha Vida, as 3 modalidades, a origem de recurso, ou seja, de onde a gente pega para emprestar, é do FGTS. Então, é uma pergunta importante porque muitos clientes ficam em dúvida. Às vezes, o cliente ele nunca trabalhou registrado, ele nunca teve FGTS. E aí ele diz, mas eu posso fazer o Minha Casa Minha Vida, eu posso fazer uma carta de crédito FGTS, eu posso fazer uma carta de crédito que tem o nome FGTS e eu nunca tive FGTS? Sim, pode. A carta de crédito FGTS e o programa Minha Casa Minha Vida, você não precisa necessariamente já ter trabalhado sob o regime do fundo. É só a origem do recurso que é o FGTS, né? Diferente do pró-cotista, que aí sim ele vai olhar se você é cotista do fundo. Se você já contribuiu. Se você já contribuiu. O Djalma Alexandre via Facebook pergunta: como funciona o financiamento no caso de pessoas que moram em outra cidade e estão adquirindo imóvel para mudar de cidade? Exemplo, estou no interior, vou mudar para São Paulo ou para o litoral, enfim, como é que funciona isso? Olha, vai depender de qual modalidade. Eu acredito que ele esteja falando das modalidades que têm origem de recurso no FGTS. Porque no caso do SBPE, você pode comprar imóvel em qualquer lugar, não tem nenhuma restrição. A carta de crédito FGTS, ela permite que você compre imóvel onde você pretende residir, desde que você não tenha imóvel onde você comprova que mora ou onde você comprova que trabalha. Então, é possível, sim, usar a carta FGTS para esse fim. Em relação ao pró-cotista, existe só uma pequena diferença. Se você já trabalha no local onde você quer comprar e não tem imóvel impeditivo, tudo bem. Agora, quanto à residência, se o imóvel não está no seu local de trabalho, o pró-cotista você precisa morar no município onde você quer comprar. Então, vamos para um exemplo? Eu trabalho lá em Jundiaí e eu quero usar a carta de crédito pró-cotista para fazer um financiamento aqui em São Paulo. Eu posso, se eu comprovo que eu resido em São Paulo. Porque onde eu trabalho, Jundiaí, não é limítrofe, não é da mesma região metropolitana. Então, meu local de trabalho não me habilita a usar a carta pró-cotista aqui em São Paulo. Tem algumas restrições que precisam ser analizadas. Exatamente. Né? Existe alguma restrição para utilizar o FGTS no imóvel que já tenha utilizado o FGTS? Essa pergunta é boa também. Porque o imóvel, né, ele fica gravado quando ele tem a aquisição. Então, se o imóvel já teve uma aquisição com FGTS, por exemplo, nós estamos em 2017, ele só vai poder ter uma nova aquisição, né, uma aquisição com FGTS em 2020. Ele precisa do intervalo de 3 anos para que possa ser adquirido com o FGTS de novo. Isso não se confunde com a possibilidade de você amortizar e liquidar o seu financiamento. Se você fizer a aquisição agora, você tem saldo de FGTS, daqui a 1 ano você já pode amortizar, liquidar, você pode até mesmo agora se você tiver saldo. Né? Então você pode quitar ou amortizar o financiamento com o FGTS? Pode, permitido. E aí o intervalo entre as amortizações é de 2 anos, da sua 2 conta. anos. Tá. Na doação de imóvel para filhos menores, os pais podem adquirir um imóvel utilizando o FGTS? Também é uma pergunta boa que a gente recebe bastante. Você doar o imóvel para filho menor não resolve a questão, porque continua se entendendo que você é usufrutuário do bem do filho menor. Então, na condição de usufrutuário, você já tem onde morar. Então, se esse imóvel está em local impeditivo, não resolve a questão. Doar para filho menor não resolve.
Tá. A Jussara, ela voltou a nos perguntar o seguinte, ela disse que ela está começando agora com os produtos da Caixa e que ela quer obter informações de uma maneira mais segura. Tem algum local no site da Caixa onde tem alguma cartilha, alguma coisa que possa dar orientação melhor sobre financiamento para os nossos corretores? Ah, essa pergunta é ótima, Jussara. Principalmente as questões de FGTS são questões delicadas. Lá no site da Caixa, na seção Downloads, em FGTS você encontra a cartilha, que é o Manual da Moradia. E lá tem tudo isso que nós falamos, sobre a questão onde eu moro, onde eu trabalho, em qual local eu posso ter imóvel, amortização. Tem tudo isso, é um manual de moradia, é o mesmo manual que todos os bancos usam, então é uma fonte bem segura que você consegue chegar lá na agência dizendo, olha, nós já verificamos que esse cliente está nessa situação. Então pode baixar esse manual da moradia que eu acredito que vai te ajudar bastante. Bem-vinda, né? Na Caixa com certeza. Também. Falando um pouquinho das condições estruturais do imóvel. Vamos supor que o imóvel tem um banheiro que não tenha condição de uso. Ele pode ser financiado? Olha, a habitabilidade, ela é verificada, né? O nosso engenheiro, ele vai lá e verifica a habitabilidade do imóvel. O que é isso? Ele verifica se a pessoa minimamente tem condição de ocupar imediatamente aquele imóvel. Então, essa análise é feita, sim, pelo engenheiro, pelo profissional especializado. No caso de FGTS, do uso do FGTS, é uma exigência que a habitabilidade esteja presente. Logo, se a casa ela tem um banheiro, não é possível usar, certamente o engenheiro vai retornar esse laudo com falta de habitabilidade, né? Não tem um tanque, não tem uma pia, não tem um banheiro. As mínimas condições. As mínimas né? condições. Tá. E no caso de a contestação da avaliação do imóvel, quais são os procedimentos para uma reavaliação? O que eu tenho que fazer? Perfeito, é uma boa pergunta também. A primeira reanálise é feita pelo próprio profissional que fez. O que é interessante quando você for mandar? Existe um modelo na agência, você pode ir à agência da Caixa, que você encontra lá o modelo para pedir esse revisionamento. E o que é interessante que você já coloque? Vamos dizer que a questão seja valores. Então, a questão é que todos os imóveis da região estão sendo vendidos por 300 mil e esse está avaliado por 200. O que não ajuda? Você reclamar isoladamente, falar, olha, na minha opinião, o imóvel vale mais. Isso não ajuda. O que você pode ajudar é levando mesmo elementos, dados, amostras de imóveis. Então, de repente, você pode levar, né? Olha, o imóvel, o apartamento 10 e o 20 foram vendidos por 300 mil. Então, é interessante que leve. Você sabe que no mesmo prédio tem um plantão de vendas e a imobiliária está com esses imóveis à venda, pega esse contato. Então, que você traga realmente amostras reais, o apartamento X foi negociado, foi vendido por esse valor, que você traga elementos para que possa ser feito esse revisionamento. Se for necessário, se só com esses elementos de amostra não for possível o revisionamento, nós temos uma área de engenharia, que se chama GIAB, onde é possível a agência mandar pedindo uma análise mais fundamentada, com outros critérios. Se tiver outros critérios, se tiver outras questões, for um imóvel muito singular, às vezes você não tem uma amostra tão parecida, existe essa possibilidade de chegar para a área de engenharia. Então, esse revisionamento ele é previsto, sim. O José Carlos está nos agradecendo aqui a apresentação, está dizendo que o programa e você estão esclarecendo muitas dúvidas dele, né? E é isso que é o nosso objetivo, viu, José Carlos? A gente quer contar sempre com a sua participação e com a participação de todos os colegas que estão nos assistindo, porque o nosso objetivo é justamente esse, é esclarecer mesmo as dúvidas de vocês. O Clélio Antônio Pacheco, via Facebook, ele pergunta o seguinte: em relação à taxa de juros e liberação do crédito, hoje, com o cenário atual político e econômico no país, vai impactar isso ou vai dificultar nos financiamentos? O que você
prever? O que a gente consegue dizer é que nós estamos com as nossas linhas de crédito abertas, é um bom momento porque tem dotação, então é realmente o momento do cliente aproveitar, se ele tem essa insegurança de cenário, de taxa, é o momento de ele aproveitar, porque uma vez que ele contrata a operação, a taxa dele, o recurso dele está assegurado, ele tem o imóvel dele, ele não vai sofrer com uma eventual alteração de taxa. Então esse realmente é o momento do cliente contratar, é um motivo a mais para que o cliente faça a contratação nesse momento. Legal. O valor do imóvel para o enquadramento na carta FGTS é por região metropolitana, aglomerados urbanos e número de habitantes? É isso? Ele tem a ver, sim. Foi feita uma divisão em capitais de estado, e a gente tem a lista completa desses valores, tanto o valor do imóvel como o valor da faixa estendida. E lá você também consegue isso lá no site da Caixa, no caixa.gov.br, no link Downloads, você vai lá em FGTS Circulares Caixa e nós temos essa lista com todos os municípios e o valor de cada município, com todo o recorte territorial. Aqui em São Paulo, como nós dissemos, né, esse recorte para a carta FGTS e Minha Casa Minha Vida vai até 240 mil e a faixa estendida aqui em São Paulo até 300 mil. Eu sinto informá-los, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez quero agradecer a sua participação, dizer que ela foi muito útil e que com certeza o pessoalzinho que vai trabalhar no feirão está ali ligado e está prestando atenção nas dicas que você nos deu, né, Denise? Muito obrigada e eu abro espaço aqui para você fazer suas considerações. Claro, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com vocês nos eventos do Cresce. Nós nos vemos no feirão e as nossas agências também continuam à disposição. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência. Semana que vem estamos aqui, vocês no feirão, vocês que estão participando e até a próxima.